Amém. Oséias 5,15 diz: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, você já deve ter lido esse texto muitas vezes, ouvido aqui neste ministério, olha, dezenas de vezes, mas as lições estão aí. Não importa quantas vezes eu ouça a lição, não importa quanto conhecimento eu tenho, o que importa, o que faz diferença, é como eu me comporto mediante este conhecimento. Não adianta eu conhecer ouro e prata, que diferença faz? Eu passo pela rua e lá está uma barra de ouro, uma barra de prata, eu conheço, mas eu não entendo, eu tenho que pegar aquele ouro e prata, está ali, perdido. Opa, aquilo é um recurso imenso na sociedade, mas se eu não faço uso daquilo que o ouro e prata pode me dar, eu passo por ele desprezando, apesar de conhecer o ouro e a prata. A palavra de Deus é ouro e prata, é glória e redenção, né? O ouro significa a glória e a prata significa a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o conhecimento é maravilhoso, mas mais maravilhoso que o conhecimento é eu me render a ele. Porque é o que muita gente faz, é ter conhecimento. Conhece isso? Conheço. Conhece aquilo? Conheço. Tem pessoas por aí dizendo que conhecem Bíblia de capa a capa. Mas aonde está o cara? O cara está misturado na lama da política. Igrejas metodistas e presbiterianas que estão fazendo parte na passeata gay. Aí você conhece Bíblia? Conheço. Se comporta de acordo com os conhecimentos bíblicos? Não. Sabe que Jesus reprova o homossexualismo? Mas os tempos mudaram. Ou seja, existe um conhecimento que é desprezado. Os tempos não mudaram nunca, meu irmão. Nada mudou. Os tempos podem até mudar, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqui nós vemos o chamado de Deus, que ele começa dizendo: eu vou abandonar, eu vou deixar que eles se reconheçam culpados, eu vou deixar que eles analisem a sua vida, que eles prescrutem, e quando eles estiverem angustiados, eles vão me buscar. Irmão, eu quero glorificar a Deus. Tem muito tempo que, apesar das lutas e os momentos de aflições que o dia a dia nesse mundo traz, como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero declarar aqui que eu não tenho conhecido a angústia. Eu não tenho conhecido. Mesmo quando eu entro no vale da sombra e da morte, eu sei que o sol brilha acima das tempestades. E isso me dá paz,
Como o Senhor Jesus também disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Meu irmão, eu quero contar para você uma história. Quando nós estivemos ali presos, ainda no período da delegacia, com o delegado macumbeiro, dizendo: eu sou espírita, eu armei para você, e eu já falei que ele nunca mais dirá essa frase para ninguém, porque quando ele pensar em mencionar essa frase, ele vai lembrar do meu nome, e o joelho dele vai tremer. Ele nunca mais dirá essa frase para ninguém: sou delegado, sou espírita e armei para você. Isso ele nunca mais dirá para ninguém, enquanto o meu nome for vivo na memória dele. Porque por pouco eu não faço ele engolir tudo que tinha dentro daquele escritório, garganta abaixo. Imagina, sou servo de Jesus Cristo, eu não sei o que é medo, ninguém arma para mim. Quando estávamos ali dentro, irmão, naquela delegacia, diante daquele delegado, eu poderia ter amenizado tudo. Eu poderia ter feito com que nada daquilo acontecesse. Eu poderia ter dado um jeitinho brasileiro. E eu ia sair de lá depois, da delegacia, ia voltar aqui para a igreja, ia ser como se nada tivesse acontecido. As pessoas iam dizer: graças a Deus ficou tudo resolvido. Não ia? Ninguém ia querer viver com fantasma e o pastor está preso. Não, teve gente que se desesperou, teve gente que ligou para cá em prantos, desesperado, dizendo: caramba, eu não levei a obra a sério, eu não levei isso a sério, agora eu estou desesperado. Teve gente, telefonemas e mais telefonemas, gente batendo aí na porta: caramba, o pastor foi preso. Gente chorou de tudo que foi jeito, irmão. Então, seria muito mais satisfatório, né, se eu não tivesse sido preso, e tudo continuaria aparentemente muito normal. Eu podia chegar diante daquele delegado e dizer assim: poxa, meu amigo, vamos esclarecer as coisas aí, não é nada disso não. Como é que é? Tem trabalho lá na internet? Não, eu tiro tudo de lá. Vídeo falando dos macumbeiros? Não, eu tiro de lá. Vídeo falando de satanismo, no espiritismo, sacrifício de criança? Não, eu tiro tudo de lá. Eu poderia resolver o problema muito fácil. Como até um advogado ligou para minha mãe e falou assim: isso aí é muito fácil, ele chega lá, ele se retrata. Ele diz que não é bem assim, que foi tudo mal entendido, ele tira os vídeos da internet e fica tudo bem. Isso aí é considerado facilmente, isso se resolve em 24 horas, o advogado falava com a minha mãe. Só que de repente ele parou e disse assim: só que tem um problema. Minha mãe falou: qual? Ele falou assim: pelo que eu estou vendo nos vídeos dele, isso ele nunca fará. Eu já vi nos vídeos dele aqui, que ele jamais pedirá desculpa a ninguém. Ele é obstinado, ele não vai pedir desculpa a ninguém. Você sabe por que você está aí? Sabe por que Deus te trouxe para aí? Porque aqui tem um pastor que encara delegado. Agora, poderia ser diferente. Você poderia estar numa igreja onde o pastor é covarde, porque logo a seguir, uns 2, 3 meses depois do meu caso, um pastorzinho aí de São Gonçalo, para aquelas bandas ali depois da Ponte Rio-Niterói, sei lá para onde fica, passou pela mesma situação e ele fez o contrário, ele se acovardou. A igreja dele não tem exemplo, porque ele lidera covardes. Eu fui chamado para liderar valentes, então tenho que dar o exemplo de valentia. Foi para isso que Jesus Cristo me chamou. No começo desse ministério, o Senhor Jesus disse assim: recebe essa espada. Quando olhava a espada tinha uma ponta que não acabava mais, e nela estava escrito assim: revolução. E Deus dizia assim para mim: nesse lugar eu farei uma seleção muito grande, e vou selecionar para você um povo muito forte. Irmão, eu tenho acreditado muito em você, mas eu te confesso também que eu tenho me decepcionado com muitas coisas. Como eu falava pela manhã, tem coisas que eu sei que você não sabe.
E hoje eu perguntei, os adolescentes estão ouvindo seminário? Ninguém está ouvindo seminário. Mas não é culpa só deles, porque a gente sabe muito bem que a vontade do adolescente é pegar um celularzinho conectado à internet, é ficar na frente do computador. A gente sabe muito bem que adolescente só faz a coisa no chicote. Então, meu irmão, tem que negociar. O que você quer? Quer passear no parque? Vai ler Mateus. Depois de ler Mateus todinho, tu vai passear no parque. E vou fazer pergunta, hein? Tem que ser assim, meu irmão. Ah, é? Tu quer o quê? Tá, vai ouvir a pregação. Depois de você ouvir 4, 5 pregações, eu te dou o teu presente. Tu quer o quê? Um relógio? Não, relógio tem preço. Agora, toma. Ah, eu não vou deixar meu filho ficar na vontade. Não deixa mesmo, não. O que você quer? O que você quiser, você tem que mostrar para o seu filho que tudo tem um preço. Qual o seu maior desejo? O meu maior desejo é ver os meus filhos servos de um Deus vivo, que se tiver que botar a cabeça debaixo da guilhotina, que eles digam, louvado seja Deus, e ponham a cabeça. Esse é o meu desejo. E você, qual é o seu desejo para o seu filho? Que ele fique vivendo por aí como um delegadinho, um advogadozinho, um juizinho, um deputadozinho, ganhando 25 mil por mês, a caminho de quê? Cadê o tesouro que nós temos que ajuntar no céu? Muita gente não está levando o reino de Deus a sério. Muita gente não está levando o sacrifício de Cristo a sério. Mas eu estou levando. Se estou. Tanto estou levando que passei 18 dias atrás das grades. Morando 18 dias com gente condenada a 29 anos de cadeia. Dormi ali com gente matador e tudo isso. Dormi com gente que fazia parte de equipe de extermínio, da milícia. Mas, como diz a palavra sobre Jesus, vivia no meio das feras e os anjos o serviam. E como serviam? Se serviam. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você anda com Jesus, cova de leão, fornalha e vale da sombra e da morte, te dá vontade até de nem sair de lá. Não faz diferença aonde você está, se Jesus está com você. Então, meu irmão, presta bem atenção. Cobra dos seus filhos. Puxa um pouquinho o cetro da ditadura dentro da tua casa. O que você quer? Eu quero, pai, me compra um colar. Compro. Quantos capítulos da Bíblia você já leu essa semana? Não li nenhum, então vou te dar também nenhum colar. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que passou por esse ministério, infelizmente depois se desviou de novo, né? E ela dizia, pastor, quando era jovem, eu não entendia a pressão dos meus pais para eu ir à igreja. Enquanto eu vivi no domínio dos meus pais, eles me obrigavam a ir para a igreja com eles. Me obrigavam. E ela dizia assim, e hoje o temor, a noção que eu tenho de Deus deve-se a isso, porque se eles tivessem deixado eu tocar a minha vida do jeito que eu queria, eu não teria hoje nenhuma noção de que há um Deus que julgará todas as coisas. Então, meu irmão, cobre, exija. Bom, vamos voltar para a nossa pregação. Lá dentro daquela delegacia, meu irmão, eu tinha uma responsabilidade. Eu sabia, assim que eu cheguei na porta da delegacia, já estava tudo armado, como o delegado tinha dito, eu armei para você. Então já tinha lá os amiguinhos dele com máquina de filmagem, com fotografia, tudo aquele palanque todo montado. E eu sabia que aquilo ali ia explodir em toda a mídia. E uma coisa eu sabia que não poderia aparecer escrito no jornal nem na televisão: Pastor Tupirani pede desculpas. Isto não poderia sair em nenhuma mídia,
Porque se saísse isso escrito numa mídia, pastor Tupirani pede desculpas, hoje você não estaria aqui. Agora, porque eu mantive a minha posição, hoje você está aí. Você sabe que aqui tem liderança evangélica. Nesse ministério tem cetro que não se curva a homens. Eu não temo nem a traficante, nem contraventor, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica. Eu não tenho medo de armas. Não tenho. Eu não tenho. Na Praça da Bandeira, quando ajudei ali no ministério, os traficantes mandaram recado. Olha, nós temos nosso trabalho aqui bem em frente, eu nem sabia, e não queremos igreja aqui não. Quem traz recado leva, não leva? Falei assim, diz para eles que se eles forem homens e honram as calças que eles vestem, que eles venham aqui e fechem a igreja. Então nem vivo para contar história, mas eu estou. Eu estou vivo contando história, mas eles não estão vivos. Não tenho medo de nada. Conheço Deus e tem mais. Conheço e ponho em prática o que eu conheço. Não adianta nós colocarmos um conhecimento dentro de nós e não agirmos de acordo com isso. Ali, naquela delegacia, eu poderia dizer, não é bem assim. Quando eu saí da prisão, os policiais civis, que viram que não estavam lidando com bandido, não estavam lidando com gente mau caráter, viram o escarcéu que eu fiz e como eu coloquei cada um, tanto jornalista como delegado, delegada e outros mais, cada um no seu lugarzinho bonitinho. Os policiais civis, que ali tinha policial civil desviado do evangelho, tinha policial civil que era crente, tinha gente que acompanhava a esposa na igreja, tinha tudo isso, e eles começaram a mandar recado para mim. Ó, pastor, esquece esse negócio, mandava recado por outros irmãos, diz o pastor lá para esquecer esse negócio, não tocar em assunto, porque continuam armando para você. E quanto mais recado vinha, mais palavra eu mandava fulminá-los, mais vídeos eu colocava na internet, mais eu citava o nome deles, mais chamava de palhaços, de otários e de outras coisas mais, para mostrar para vocês, geração de Jesus Cristo, que eu não me curvo a homens, pois tenho um sacerdócio sobre a minha vida. E tem mais, irmão, vou dizer uma coisa para você. Do meu passado espiritual, eu vi muita glória, mas nenhuma se compara ao que eu tenho visto na minha própria vida. Eu não tenho nenhuma saudade do meu passado. Andei por igrejas aonde vi perna crescer, aonde vi morto ressuscitar, onde vi profetas falarem poderosamente de a terra tremer e estremecer. Eu vi profecias pela boca de crianças, pela boca de idosos, eu vi tudo que é tipo de profecia que você imagina, tudo que é tipo de operação, eu vi anjos imensos dentro de igrejas, eu vi coisas gloriosíssimas, eu vi anjos ferir homens e eles caírem mortos, mas nunca eu vi tanta glória como tenho visto no meu próprio ministério. Eu não tenho nenhuma saudade do meu passado. Sabe por quê? Eu cresci. E quem cresce, meu irmão, com entendimento, não sente saudade do seu tempo de criança. Uma vez brincando, nessas conversinhas que a gente tem pela esquina, quando encontra os amigos, né? Alguém dizia assim, se eu pudesse voltar ao meu tempo de infância. E você, gostaria de voltar ao seu tempo de infância? Eu dizia assim, só se for com a mente que eu tenho hoje, senão não quero. Posso até voltar a ter um corpo de criança, mas perder essa mente que eu tenho hoje, nem pensar. Ou seja, eu não quero voltar ao passado de jeito nenhum. Estou muito satisfeito com tudo que conquistei até aqui. O passado não me atrai, o que me atrai é o futuro. Eu tenho conhecimento do que vem pela frente. Sabe por quê? Porque eu sou um líder evangélico.
E um líder evangélico, ele tem uma espécie de onisciência, ele conhece o que vem pela frente, ele conhece o futuro, ele vive debaixo de revelação, ele sabe o que está proposto lá na frente. Eu sei o que Jesus ensinou: a juntar tesouro no céu, tem um tesouro nos aguardando. Passado, não estou nem aí para o passado, eu só olho para o futuro, não me interessa o que ficou para trás. Agora, aumenta um pouquinho esse som. Agora, veja aqui como a Bíblia diz: eu largo para que se tornem culpados. Aí diz o capítulo 6, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantaremos e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos, porque Ele virá sobre nós. Quem para de conhecer, Ele não vem. Lá na frente ele vai dizer assim: pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, o conhecimento de Deus, muito mais que os holocaustos. Conhecimento vale mais que sacrifícios. Conhecimento, e tem que conhecer e andar. Olha o que a Bíblia está dizendo: conheçamos, prossigamos, conhecimento. E ainda diz assim: se reconheçam culpados. Irmão, nós temos uma glória muito tremenda proposta diante de nós. Só que tem pessoas que não conseguiram enxergar o futuro ainda, e estão olhando para trás, estão perdidos num labirinto do presente. Quando saí da prisão, eu falei: puxa, Jesus me deu a grande oportunidade com essa situação. Eu gravei vídeos sobre o sistema judiciário, citando o nome de juiz e juíza, citando tudo que tem direito, toda a identificação. Coloquei vídeos na internet especificamente com o nome dessa raça que pensa que porque tem um canudo dado por uma faculdade que sabe mais do que alguém. É a síndrome da faculdade. É quando as pessoas saem da faculdade pensando que é melhor que os outros que não têm faculdade. Chama-se síndrome da faculdade. Eu tenho curso superior. Superior a quê? Superior a quê? Superior ao conhecimento que eu tenho de Deus? Não é. Superior à Bíblia? Não é. Superior à igreja? Não é. Superior aos servos de Deus? Não é. Tem curso superior a quê? Tem curso superior aos que fazem parte do mesmo reino deles, o reino de Satanás. Só se for isso. Porque para a igreja de Jesus Cristo, canudo não vale de nada. O que vale é vida com Deus. E aqui então, eu gravei vídeos e mais vídeos com o nome dos juízes, mandando ver. As pessoas assistiram aqueles vídeos, pessoas crentes e não crentes, e diziam assim: esse pastor é maluco, esse cara é louco, ele vai acabar preso de novo. Outros diziam: ele vai acabar morto. Meu irmão, isso foi em 2009, estamos em 2013, cadê a morte? Onde está a morte? Eu vou dizer para você uma coisa: a morte tem medo de mim, a morte foge de mim, porque em mim resplandece a glória de Jesus Cristo. Eu não vou morrer, eu serei tirado por Jesus Cristo. Tirado como? Ainda que eu baixe a sepultura, ainda que eu não faça parte do arrebatamento, na verdade eu não morrerei, porque nenhum de nós morrerá. Nós descansaremos no Senhor, porque a morte não tem domínio sobre nós. O que a Bíblia fala de Estevão? Que ele morreu? Não. Fala que ele adormeceu. É disso que eu estou falando.
não existe morte para servo de Deus, nós dormiremos em Cristo Jesus. E como Paulo diz, ressuscitaremos para louvor da sua glória. Esse dormir, você sabe, é só uma questão do corpo, porque assim que partimos desta terra, já partimos em direção ao paraíso, para bendizer o Senhor pelos séculos dos séculos sem fim, e depois ainda vamos para a sua eterna glória. O paraíso é intermediário, nós já temos explicado isso no nosso seminário. Mas, irmão, sabe por que aqueles vídeos sobre o sistema judiciário? Sabe por que os vídeos falando dos advogados? E outros vídeos mais que surgirão? É para que você entenda aonde você se encontra, para que você entenda o projeto de Deus na sua vida, para que você compreenda que aqui existe uma liderança que não é corrompida e não é manchada. É para que você entenda essas coisas. Você nunca viu um político aqui, e eu te garanto que enquanto eu viver, você nunca verá um político sentado atrás deste púlpito. Só para você ter uma ideia, se você não tem sentado aqui, e você é servo do Deus vivo, cheio do Espírito Santo, imagine um político sentado aqui. Isto é impossível. Para que isso tudo? Para que você saiba em que terra você está pisando, meu irmão. Para que você saiba que comportamento você precisa. Aqui está dizendo, eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento, irmão, vá em frente. Agora, se você começar a olhar para trás, isso significa que você perdeu a visão do que vem pela frente. O que está vindo lá? Como é que está a situação lá atrás, hein? Sabe quem é que olha para trás? Quem não tem alvo lá na frente. Eu tenho um alvo lá na frente. Ah, se tenho. Tem tantas coisas a serem realizadas. Nosso estúdio já está quase ficando pronto, e eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, tem tanta espada para distribuir nessa sociedade. Nós vamos atacar por meio da música, por meio de vídeo, por meio de áudio, por meio de história em quadrinho, e tudo que você imaginar. Nós vamos provocar, nós vamos irritar, nós vamos ser uma pedra não no sapato, mas na cabeça do diabo. Eu só quero saber o seguinte: quantos farão parte desse exército? A hora está se aproximando. Quantos têm o conhecimento suficiente para se lançar a esta guerra? Quantos têm? Eu só quero saber disso. E isso nós só vamos saber na hora. A semelhança da provação que Deus trouxe sobre o exército de Gideão. Então, meu irmão, muitas pessoas, falando aqui sobre o item conhecimento, muitas pessoas têm adquirido conhecimento. Não, pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Parabéns. Não, pastor, eu já fiz 5 seminários. Tá, parabéns. Eu já li 500 livros. Parabéns. Mas muitas vezes, meu irmão, não adianta demonstrar conhecimento. Tem que demonstrar mudança. Mudança. Ora, o que disseram lá quando a liderança mandou prender Jesus, mandou os guardas irem lá pegar Jesus? Quando os guardas voltaram, disseram que ninguém fala como ele. Aí os guardas disseram, que isso? Por acaso vocês também creram nele? Esse povo aí, essa plebe aí, esse povo é maldito, eles não conhecem a lei. Tá, então a liderança conhecia a lei, mas o comportamento deles era de acordo com a lei? Não era. O próprio Nicodemos disse assim, porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo? Eles já tinham condenado Jesus, já tinham tramado a morte de Jesus sem nem sequer ouvir o que Jesus pregava. Então,
Ter conhecimento é uma coisa, e se comportar de acordo com esse conhecimento, meu irmão, é bem diferente. Tinha um rapaz aqui na igreja, que chegava todo dia, ele chegava perto de mim com o pai dele, e dizia assim: pastor, eu decorei 5 versículos bíblicos. Eu falei, é bom decorar, mas lê a Bíblia toda. Passava, pastor, já decorei 15 versículos bíblicos. Tá bom. Pastor, eu decorei 25 versículos bíblicos. Tá jóia. Pastor, eu já tenho 150 versículos bíblicos decorados. E eu fazendo de conta que estou acreditando, né, irmão? Deixa rolar. Não faz diferença. Deixa incentivar. Pastor, eu decorei não sei quantos versos bíblicos. Tá, e hoje eu te pergunto, cadê esse jovem? Eu não posso te apontar, ele não está em nosso meio. Não está em meio nenhum, não está em igreja nenhuma. Tá, adquiriu tanto conhecimento, para quê? Para ir para o inferno? Meu irmão, o conhecimento bíblico é muito importante, mas o mais importante é o que você vai fazer com ele. Tem gente que tem tanto conhecimento bíblico, mas não aprendeu a lição da humildade, mas aprendeu a da arrogância. Não adianta de nada. Conhecimento, aqui está escrito que Deus quer conhecimento, mas não se iluda achando que você, com aquele coração de pedra, aquele coração em trevas, entenebrecido, aquela vida cheia de amargura, que você vai decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não importa isso. Se o teu coração está em trevas, esse conhecimento não vai te ajudar em nada. Você tem que se render ao conhecimento. E aproveitando para falar nisso, irmão, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Sabe por que você está aí na igreja ouvindo essa pregação e ouvindo aqui dia a dia, participando do seminário? Deixa eu dizer uma coisa, não é porque você sabe, é porque você precisa saber. Se você já soubesse, Deus trataria contigo por lá, por qualquer canto, não precisava te trazer para cá. Deus te trouxe para cá porque você precisa aprender, você é aluno. Deus te trouxe para cá porque você ainda não tem o conhecimento necessário para fazer a obra de Deus. Uma vez eu estava numa igreja e um profeta, respeitadíssimo dentro daquele ministério, olhou para mim e falou assim: varão, eu vejo na tua mão uma Bíblia dourada, resplandecente. E o Espírito Santo diz assim: pode sair por aí pregando, porque você está pronto para isso. Falei, amém, pastor, amém. Se Deus abrir as portas, lá vou eu. E lá fui mesmo, preguei Rio de Janeiro afora, foram anos pregando por esse Rio de Janeiro, porque Deus falou que eu estava pronto, e começava a vir convite de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, nome de igrejas que eu nem imaginava, endereços que eu tinha que pegar 1000 referências para poder chegar, lugares que outros tinham que me levar, porque eu nem sabia chegar lá. Quando Deus falou, você está pronto para pregar. E eu pregava nos lugares, as pessoas chegavam no final do culto para falar comigo e diziam assim: pastor, eu dizia assim, não sou pastor. Eu falei, não, tu é pastor sim. Eu falei, não, irmão, não sou pastor. Mas é claro que tu é pastor, tu prega mais do que o meu pastor, tu é pastor sim. Eu brincava, não, irmão, eu não sou pastor. Eu até recebo a tua palavra, mas no momento eu não sou pastor. Vamos deixar isso para o futuro. Porque as pessoas ficavam impressionadas. Então, irmão, Deus falou, você está pronto. Porque eu me alimentava de Bíblia. Era jovem, 20 e poucos anos, e saí pregando Rio de Janeiro afora. Com 33 anos assumimos aqui, fundamos esse ministério Geração Jesus Cristo aos 33 anos de idade. Com 33 anos de idade, meu irmão, tem gente que ainda é um garotão, ainda não está sintonizado com a vida, não tem seriedade nas suas palavras. Muita gente com 33 anos ainda é um moleque, pois eu com 33 anos, por me curvar ao conhecimento da Escritura, Jesus Cristo virou para mim e disse: vai fundar a minha igreja. Não é porque eu sabia de Bíblia, não era só isso, é porque eu me rendi ao ensino bíblico. Irmão, você foi chamado para cá
para ouvir coisas que você ainda não sabe. E isso vai exigir de você, sabe o quê? Conversão. Conversão é quando você ouve algo que não fazia parte da sua vida. Quando você ouve algo que não fazia parte da sua estrutura. Como, por exemplo, você é um espírita, você é um católico, você ouve o evangelho, você se converte, você muda de atitude, muda de rumo radicalmente. E foi para isso que você foi chamado para este lugar, para ouvir coisas que você não tinha ouvido. Vai ser necessário você se converter. Converter não a Cristo Jesus, mas se converter às novas revelações, aquilo que Deus tem a realizar. E muita gente está vivendo a ilusão de eu já conheço Bíblia e qualquer pregação extra-bíblica eu estarei rejeitando. E nós já falamos aqui que nós aqui não somente servimos ao Deus revelado na Bíblia, mas servimos a um Deus que confeccionou a própria Bíblia. Ele está acima dela. Deus não está detido pela Bíblia, e tem muita gente procurando um Deus limitado pela Bíblia, quando a Bíblia fala de que um homem foi ressuscitado pela primeira vez. Ninguém antes tinha relato de que Deus poderia ressuscitar um homem, e no entanto ele ressuscitou. Ninguém nunca havia visto um homem ser ressuscitado depois de 4 dias de morte, e no entanto Lázaro saiu do túmulo. Por quê? Porque Deus não está detido pela Bíblia, Ele está acima da Bíblia. A fé é aquilo que não encontra limites. Portanto, se eu dou limite à minha fé ao nível da Bíblia, eu não estou entendendo quem é Deus. Moisés fez coisas que ninguém antes dele tinha feito. Quando Deus está falando com ele no monte, ele diz assim: me deixa ver a tua face. Falou: Moisés, tu pediu uma coisa impossível. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas Deus mostrou algo para ele, não mostrou? Mostrou. A ânsia dele, a fé dele não ficou sem resposta. Irmão, então eu quero caminhar aqui com você e dizer que, às vezes, nós temos momentos de fraqueza. Agora, não confunda um momento de fraqueza com fraqueza. O momento de fraqueza não é fraqueza. Nos nossos momentos de fraqueza, Deus nos socorre. O apóstolo Paulo diz assim: quando estou fraco, estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor Jesus mesmo disse isso para Paulo e depois ele sai repetindo isso. Irmão, momentos nós temos, mas não confunda um momento com toda uma história. Uma vez na minha caminhada eu estava fraco, já tinha feito até um seminário, não que eu esperava fazer seminário e virar pastor, não, mas eu tinha as promessas de Deus, eu não estava vendo nada acontecer na minha vida. Um dia eu falei assim: eu vou numa igreja, eu sabia que naquela igreja tinha uma profeta realmente usada por Deus, e eu fui naquele lugar, e quando houve culto, louvor, pregação, e no final eles entregavam as revelações, e num determinado momento aquela profeta, ela não estava fazendo parte, mas ela veio lá de outro canto, atravessou, pegou o microfone de uma das profetas e falou assim: eu tenho algo para entregar. Quando ela pegou do microfone da mão da profeta, virou para a congregação e falou assim: irmãos, eu vinha dentro do ônibus. Quando ela falou eu vinha dentro do ônibus, o Espírito Santo já falou assim: o negócio é contigo. E ela falou: eu vinha dentro do ônibus. Irmãos, a igreja mudou, o clima de dentro da igreja mudou. Eu vinha dentro do ônibus, e quando eu soltei do ônibus, o Espírito Santo falou assim comigo: hoje eu vou levar um jovem lá dentro da igreja, ele está desanimado, mas você vai dizer para ele
que a obra na vida dele tem tempo certo. Você vai dizer para ele que eu tenho uma grande obra a realizar na vida dele, e será uma obra que vai causar um assombro, a começar no meio dos seus próprios parentes. E aquela mulher começou a falar aquilo, e aquilo foi tão impactante que a igreja em peso, todo mundo quis olhar para trás para ver quem estava recebendo aquela palavra. Eu tive que me segurar no banco, porque eu tive a sensação de que estava faltando chão debaixo dos meus pés e eu ia cair. Irmão, nós temos os nossos momentos de fraqueza, mas se estamos andando na linha de Deus, Ele nos fortalece. Eu fui lá porque estava me sentindo fraco e saí de lá como o homem mais poderoso do mundo. Agora, não olhei para trás. Quando eu senti a fraqueza em mim, eu não disse, Deus é culpado, Deus me abandonou. Eu não disse isso. Quando eu senti a fraqueza em mim, eu olhei para frente e disse, vou buscar a face do Todo-Poderoso. Eu conheço um lugar, é distante, aonde Deus fala, onde tem profeta, eu vou ver o que Deus tem a dizer da minha vida. E ele disse, eu tenho uma grande obra na tua vida. Sabe qual é essa grande obra? É você aí sentado, meu irmão. Esta é a grande obra. A grande obra que Deus tinha na minha vida não era me dar ouro, nem prata, nem me fazer um milionário. Isso não é grande obra. Isso você faz um curso, se empenha, estuda, cai para dentro e você conquista. O mundo está aí, exalando ouro e prata. Tanta gente começou como auxiliar de serviços gerais e se tornou dono de empresas. Isso aí você conquista. Agora, conquistar as coisas espirituais, irmão, é outra história bem diferente. Aqui diz, conheçamos, no verso 3, e prossigamos em conhecer ao Senhor, que Ele a nós virá como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva seródia, é aquela chuva que cai de uma vez, que rega a terra. Então, meu irmão, você tem que saber se há alegria em ti, se os teus passos estão sendo direcionados corretamente, não por Deus, por ti. Deus dá a graça, mas nós temos o livre-arbítrio. Você tem que saber se, como a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, tem alegria em você? Se não tem alegria em você, por que não tem? Nós perdemos a alegria, sabe quando? Quando não estamos incluídos no projeto de Deus. Quando nós estamos cortados dos planos de Deus, nós não temos alegria. Nós não encontramos motivação, nós não encontramos ânimo. Não encontramos. Hoje à tarde, depois do seminário, um irmão me contou um sonho que eu fiquei até atônito. Fiquei impactado. Deus está usando a vida das pessoas. Deus está usando os seus servos em tudo que é canto. Há algum tempo nesse ministério, Deus mostraria algo que eu não tinha entendido. Eu falei, como que vai ser esse negócio? Deus mostrava que eu ia alcançar muita gente de farda. Deus mostrava que muitos militares iam ser alcançados pela voz da restauração. Eu dizia assim, como se eu não vou pisar, se eu não piso, se eu não tenho nenhum contato com o militarismo? Aí eu imaginei, como tem uns trabalhos por dentro dos quartéis, né? Eu imaginei assim, vai surgir convite para mim pregar lá dentro dos quartéis. E na época eu dizia até assim para Deus, mas Senhor, eu nem estou preparado para isso, então me prepara, para mim não engolir uma palavra. Pois hoje, meu irmão, tem militares ligados ao ministério, que são o porta-voz da restauração lá dentro. E o Espírito Santo tem me mostrado, tu não precisa ir, quem vai é o ministério. Eu tenho barreiras, eu enxergo fronteiras, mas o ministério pula qualquer muralha. O ministério salta qualquer abismo. O ministério vai nas asas do Espírito Santo.
Irmão, ressuscita dos mortos, vai. Acorda, bota a cara no pó, se reconheça culpado. Tem uma glória muito grande proposta para as nossas vidas. Você vai perder isso por quê? Por causa de um orgulhozinho besta. Abaixa o nariz que você vai ver a glória de Deus. Havia um desenho animado que dizia assim, um personagem do desenho animado dizia assim: meu pai me ensinou que quando eu andasse de cabeça muito erguida, eu poderia tropeçar nos galhos da vida. Abaixa um pouco a cabeça, meu irmão. Enxerga os obstáculos. Enxerga as situações. Não adianta tentar remover nada na força do braço. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje a voz da restauração, este ministério do qual você faz parte, está ecoando nos 4 cantos. Nós estamos alcançando africanos, haitianos, argentinos, portugueses, espanhóis e até outros lugares que eu nem sei. Até em Jerusalém nós já somos ouvidos e assistidos. Já temos mensagens e mais mensagens em inglês e outros idiomas, coisas em alemão, porque Deus está levando o ministério aos 4 cantos. Entra neste barco, meu irmão, ser participante da glória que está proposta. Adquire conhecimento não só da Bíblia, mas do mover do Espírito Santo. Não é o conhecimento bíblico só que vai te fazer conquistar, prosperar. A Bíblia tem regras. Regras, entenda isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para quê? Para viver a minha própria vida? Não, meu irmão, a coisa mais gloriosa que nós temos são regras. Isso que nos difere de toda essa humanidade, as regras. Então, meu irmão, conheçamos, mas não para. Conheçamos, mas não para. Prossigamos em conhecer. E para encerrarmos, eu quero dizer de novo, meu irmão, do meu passado espiritual, e olha que eu vi glória de Deus. Eu vi coisas assombrosas. Eu vi profecias de tremer a terra. Eu vi coisas tremendas de expulsão de demônio. Eu vi pessoas expelindo macumba que tinha comido há 10 anos atrás. Como? Que mistério é esse? Mas eu aprendi a lição, eu entendi o porquê. Eu vi pessoas, na hora de uma oração de libertação, o caroço surgir na barriga da pessoa e ir subindo, 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 até que com dificuldade a pessoa expelia aquilo pela boca. Eu vi glória de Deus. Eu vi casos de demônio tentar jogar pessoas por janela. Eu vi demônios em lugares onde grupos de jovens, todo mundo lá tentando expulsar e ninguém conseguir. E apareceu o pastor e dizia assim: ei, demônio, sai! E seguiu o caminho, fica todo mundo de boca aberta. Caramba, nós estamos aqui há 2 horas para expulsar esse demônio. O pastor passou lá de longe e disse: sai, e o demônio saiu. Eu vi muita glória. Eu vi um demônio que as pessoas se aproximavam dele, a pessoa possessa, ele pegava na gravata, faltou pouco enforcar um, rasgava a roupa de todo mundo, mas quando o pastor se aproximou, que chegou perto daquele demônio, que o demônio botou a mão nele, ele dizia: Jesus, põe fogo. O demônio largava gritando. O demônio pegava em outra parte, ele dizia: põe fogo, Jesus. O demônio largava gritando. E aí o demônio gritando, estribuchando, ele dizia: Jesus, pisa nesse demônio. O demônio gritava urrando como um animal, e ele dizia: agora sai, e a pessoa ficava liberta. Eu vi glória, irmão. São 25 anos de caminhada, mas toda esta glória que eu vi não me deixa saudade. Sabe quando sentimos saudade do passado? Quando o nosso presente não é satisfatório. O meu é muito satisfatório, estou muito feliz com o meu presente, mas eu sei que na frente tem muito mais coisa me esperando. Mas o meu passado não me atrai, eu não sinto saudade daquelas profecias.
Aliás, que eu nem preciso ouvir profecia, eu já falei isso aqui tantas vezes. A voz da restauração, já está escrito sobre a voz da restauração, que foste ver no deserto. Um profeta? Aí Jesus diz assim, não, eu vos digo que muito mais que um profeta. Eu não sou nem profeta. A minha escala está muito acima da dos profetas. Eu não preciso ouvir profecia. As posições que Deus me colocou, meu irmão, ela é tão elevada que, acredite, tem coisas que eu não posso dizer para você, mas se você crescer, você vai conhecê-las. Tem coisas que eu não posso dizer, você não vai entender. Sabe por que eu não posso dizer? Não é por ser errada, não. Tem coisas que eu não posso dizer que opera na minha vida, porque se você tentar fazer como eu, você vai se dar mal, por causa do nível espiritual, por causa do tratado de Deus. Então, meu irmão, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Se liberta de quem? Se liberta de si mesmo. Se liberta de si mesmo, meu irmão. Só existe um que pode te derrubar. E esse um você só o vê quando olha no espelho. Diabo? Fala sério, irmão. Fala sério. Que solte o inferno todo, eu estou esperando eles. Que é isso? Diabo derrubar alguém? Fala sério. Isso é brincadeira para criança. Dizer que o diabo derruba servo de Deus, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Presta atenção, eu sou templo e glória do Espírito Santo. O diabo, quando me vê, ele pula de calçada, e ai dele se não pular. Isso não é real, que o diabo derruba servo de Deus. Ele até traz a proposta, mas é você que se derruba a si mesmo, não é ele que te derruba. Ele não pode nem tocar em você. Como que ele vai te derrubar se ele não pode tocar em você? Ele não pode te empurrar, como que ele vai te derrubar? Ele não pode colocar o pé na tua frente, como que ele vai te derrubar? Agora, ele sabe que tu vai passar numa estrada, ele bota um prato de lentilha lá, se você quiser, muito que bem. Agora, se você disser, eu não gosto de lentilha, você segue seu caminho. Se você gostar, faça o seu proveito. Amém, irmão? Até aqui, então, nos tem ajudado, Senhor.